santo, santo, santo é o seu nome. Oh Deus maravilhoso, Senhor. Obrigado, Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, Amém. Deus abençoe. Vamos Amém. ficar de pé, mas vamos ler a Escritura conforme foi anunciado. Atos 2, nós leremos do 37 ao 39. As primeiras conversões. Diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Vamos fechar nossos olhos. Grandioso e eterno Deus, que o Senhor nos ajude, Pai, mais uma vez nessa manhã. aleluia. Que o Senhor nos dê a palavra, Senhor, Sim, Jesus. como o Senhor sempre tem nos dado. Graças a No Deus. nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém. Amém. Graças a Deus. Deus continue ajudando a cada um. Eu gostaria de ler novamente a Escritura e nós vamos ler toda ela, do 37 até o 47, do capítulo 2, que já é uma grande pregação. Hoje nós vamos falar sobre arrependimento, que é uma coisa que nós precisamos muito, mas muito mesmo. Você sabia que nós precisamos mais de arrependimento que os próprios irmãos nos dias de Pentecostes? Hoje é o dia que mais necessitamos de arrependimento. Você vai ver em Atos 2, no capítulo 37 a seguir, diz assim: as primeiras conversões. As primeiras. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Vamos ler bem pausadamente, para Deus vivificar essas palavras nos nossos corações e nos corações daqueles que irão ouvir. E compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? O que faremos a respeito disto que nós ouvimos vocês pregar? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, ali, aos judeus, a vós e a vossos filhos, aos filhos dos judeus, e a todos os que estão longe, aí vem para nós, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar.
A promessa é para aqueles que Deus chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos. Pedro falando para eles ali: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado, receberam a sua palavra. E aquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, não da doutrina da Assembleia de Deus, da Deus de amor, da Jeová, e várias outras denominações, mas na doutrina dos apóstolos, não da doutrina da católica, da luterana, mas da doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em toda alma havia temor. Imagina, irmão, em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se fazia pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos. Era uma pregação, né? E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Os que criam estavam todos juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor, à igreja aqueles que haviam de salvar. Louvado seja Deus por isso. Amém. É o Senhor. Você prestou atenção aqui? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que havia de salvar. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre arrependimento. Na mensagem na era da igreja, na era de Esmirna, não tem parágrafo, mas no 123, o profeta disse assim, ó: essas instruções vieram como uma resposta direta de Pedro relativa ao que realmente acontecera no Pentecoste. Esta pregação que nós acabamos de ouvir, esse resultado foi por causa da descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então realmente acontecera no Pentecoste. O que aconteceu foi que Deus, de acordo com Joel, aí você vai ver em que classe que você está, irmão. Nós vamos deixar a mensagem, a palavra, nos classificar. Quando nós fizemos um concurso público,
Quando você faz um concurso, você estuda e vai até as 5 horas da manhã, e livros e mais livros, porque o que vai te classificar para você se integrar naquela posição que você quer é a nota que você vai tirar. Se você tirar uma nota boa, você vai ser classificado para aquela vaga. Mas vamos deixar Deus fazer a classificação através da palavra. Amém. Porque Glória a Deus. o que nos separa das denominações não é os sinais e maravilhas, porque eles também têm isso lá. E nós não podemos dizer que eles não têm, porque eles têm lá. Verdade. Eles têm cura divina lá. Ou não tem cura divina? Eles têm. Verdade. A Igreja Católica tem. Ou você acha que as pessoas... Eu não sei como é que é aqui o nome daquele lugar ali em Lages, onde tem a cruz ali, aquele morro. Como? Cruz das Almas. Não, Cruz das Almas é cemitério. Muda. Morro da Cruz ali. Ali já está selado mesmo, né? Cruz das Almas, não tem mais nada. Mas lá no Morro da Cruz, você acha que as pessoas sobem de joelho lá e elas sobem simplesmente por subir? Não é assim, irmãos. Elas sobem lá porque elas alcançam o milagre. Verdade. Então, sinais e maravilhas estão nas denominações, está na falsa vinha. Mas o que nos separa das denominações, o que nos tirou de lá, o que fez a separação foi a palavra. A palavra separa. Amém, Jesus. Deus é um Deus separador. Ele não é um Deus que faz divisão. Deus nunca fez divisão. Deus detesta divisão. Deus faz separação. Desde o início ele disse, haja luz. E ele separou a luz das trevas. Ele foi separando. E você vai ver que Deus vai terminar com separação, porque ele é um Deus separador, separando as ovelhas dos bodes. Não é verdade isso? Deus é um Deus separador. Então ele vai separando o joio do trigo. Agora você quer ver uma coisa aqui? Vamos de novo ali. De acordo com Joel, estava derramando o Espírito Santo prometido sobre toda a carne. Ele não fora derramado antes desse tempo, ou dado antes desse tempo. Este era o tempo. Porém, isto devia vir de agora em diante. Irmãos, eu quero voltar um pouquinho para mim não deixar passar isso por alto. O tempo de Deus derramar o Espírito Santo, que foi falado lá em Joel 2, sobre toda a carne, aquilo ali cumpriu-se nos dias de Pentecostes. Você vai ver ali que Deus derramou seu Espírito, todos eles estavam no cenáculo e ali foram batizados mais de 3.000 almas. Mas você vai ver aqui, ó, o profeta disse assim, ó, estava derramando o Espírito Santo prometido sobre toda a carne. Ele não fora derramado antes desse tempo, ou dado antes desse tempo. Este era o tempo. Porém, isto devia vir de agora em diante, daquele dia lá de Atos 2:38, em diante, por meio de quê? Agora, o Espírito Santo deveria vir. Por meio de quê? De agora em diante, por arrepender-se e ser batizado no nome de Jesus Cristo. Então Deus estaria obrigado a encher aqueles que viessem. Aleluia, Jesus. Você imagina uma coisa, irmão, que coisa, né? Precisa mesmo de um mensageiro. Quando a pessoa se arrepende de coração, ela se arrependeu,
e foi batizada, Deus está obrigado a encher aquela pessoa com o Espírito Santo. Glória a Deus. E Deus não é homem para que minta, e Ele não é homem para que Ele possa falhar na sua promessa. Ele é um Deus imortal. Então, quando a pessoa chega diante de Deus, não interessa se ela era uma pessoa prostituta, se ela era ladrão, se ela era bêbado, se ela era fumante de cigarro, fosse o que fosse, se ela foi um homicida, mas se ela se arrependeu, arrependimento de coração, e aceitou o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo, então Deus estaria obrigado a encher aqueles que viessem até Ele. Glória a Deus. Não volta vazio. Um coração arrependido não volta vazio. Ele não permanece vazio. Amém. Ele permanece cheio do Espírito de Deus. Graças Ele é envolvido com o Espírito Santo. Pedro ou qualquer um dos apóstolos jamais disse: necessário vos é nascer de novo e depois ser cheio do Espírito. Que este é o padrão, diz o profeta, este é o padrão de experiência com relação a receber o Espírito Santo. Observe atentamente. A vez seguinte em que o Espírito caiu sobre as pessoas foi em Atos 8, 5, 17. Preste atenção. Depois de Atos 2, 38, foi Atos 8, 5, 17. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que o espírito imundo saía de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia uma grande alegria naquela cidade. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte de mágica, e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, o qual todos atendiam, desde o mais pequeno ao maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus. Simão o mágico ali encantando as pessoas com sua magia, desde os pequenos até os maiores, diziam: isto é uma grande virtude de Deus. Olha o que as pessoas criam. Simão o mágico. Entendiam a ele, atendiam a ele, porque já desde muito tempo os haviam iludido com artes mágicas. Toda Samaria iludida com Simão, com aquelas artes mágicas que ele fazia. Mas como cresce em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus. Filipe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Se batizava tanto homens como mulheres, e creu até o próprio Simão. Até o próprio mágico creu na pregação de Filipe. Então você olha aqui. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. De contínuo. Deixou a mágica de lado e ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito,
Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oravam por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinham ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Eram batizados, mas não tinham o Espírito. Então lhes puseram as mãos e receberam o Espírito Santo, de acordo com o versículo 12. Eles creram na palavra, então foram batizados no nome do Senhor Jesus, mas de acordo com o versículo 16, apesar de tudo isto, eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Não tinham recebido. Foi só depois de crerem e serem batizados corretamente. Quantas pessoas que não são batizadas corretamente e pensam que foram batizados, mas não foram batizados corretamente? Ele diz aqui: batizados corretamente, que receberam o Espírito Santo. Este é o exato padrão. Não existe outro padrão. Este é o exato padrão, conforme exposto por Pedro em Atos 2:38, que é o que nós lemos agora. Glória a Deus. Agora vamos aqui. O que causou este mal entendido entre as pessoas? E você sabia que este mal entendido ainda existe no nosso meio ainda hoje, irmãos? Eu estou pregando esse culto, que estou evangelizando uma família, e eu creio que depois nós vamos orar. Ele pediu oração pelo serviço dele, e Deus vai ajudar ele. Você quer ver aqui? O que causou este mal entendido? A resposta é experiência. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Temos nos guiado pela experiência e não pela palavra. Olha só. Fora com uma experiência morna de medir. E há somente uma linha de prumo, somente uma vara de medir. E essa é a palavra. Agora observe atentamente e receba isto. Pedro disse: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A questão toda é o arrependimento. Quantas pessoas nós vamos ver aqui na mensagem, irmão? Quantas pessoas que foram batizadas e não foram batizadas com arrependimento? Quantas pessoas nós vimos? Irmãos, se fosse unicamente o batismo, essa igreja estaria lotada. Nós teríamos que alugar outro lugar. Se fosse simplesmente batizado, quantas pessoas o senhor já viu ser batizado, irmão Antônio? Todos nós, irmão Ezequiel, todos nós. Mas quantas pessoas já foram batizadas? E aonde estão elas hoje? Ah, eu fui batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, mas foi batizada sem arrependimento. Sem ter aquele arrependimento de coração. Ele disse: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é o dom do Espírito Santo? O que é o dom do Espírito Santo? É Cristo. Paulo disse: recebeste o Espírito Santo depois de que creste?
Aí agora vem a advertência do irmão Brana. Todo nosso problema está bem aqui. Todo o nosso problema. Não é o problema das denominações, não é o problema das igrejas. Todo o nosso problema está bem aqui. As pessoas se arrependem de seus pecados, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Não continuam até receber o Espírito Santo. A pessoa vai ali, ela ouve a pregação, você pode ver, irmão, 99% dos casos, as pessoas procuram a Deus quando elas estão passando por problema. Não é verdade? A família, o casal está se separando, mas procura a Deus imediatamente. O filho está desviado, ou se arrepende, meu Deus, eu me arrependo. Vão lá, são batizados, mas elas não continuam até receber o Espírito Santo. Crer em Jesus é o passo na direção certa, que é em direção ao Espírito Santo. Mas as pessoas param aí, elas vão até as águas, então elas param. Param, irmão, vão até as águas e param. Elas creem, então elas param. Elas creem e então param. A Bíblia não diz que você recebe quando crê. Diz, recebeste o Espírito Santo depois que creste. A tradução literal e exata é: tendo previamente crido, recebeste o Espírito Santo. As pessoas creem, então param. Você não recebe o Espírito Santo quando crê para o arrependimento dele. Tendo se arrependido, você continua e recebe o Espírito Santo. Você vê isto, é isto que está errado com os nossos fundamentalistas. Eles não têm nenhum poder, porque eles param à beira do Pentecostes. Param à beira. Eu creio. Pergunta, irmão. Você crê? E nós vamos mais longe ainda. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Você crê no batismo de Jesus? Creio. Você crê na mensagem? Creio. Crê. E param. Eles são como os filhos de Israel, que saíram do Egito. A página é 125 das Eras da Igreja. Eles são como os filhos de Israel, que saíram do Egito e pararam à beira da terra prometida. Imagina, irmão, que decepção que será. Nós vamos ler aqui, porque nós temos tempo. Que decepção que será para as pessoas, meu Deus. Mas que sofrimento que deve ser. A gente que consegue ver além do véu, uma pessoa parar à beira da terra prometida, e não um passo, somente um passo, um passinho aqui, chego até aqui, um passo para a terra, e perecer. O irmão Brana falou sobre a decepção no dia do julgamento, irmão. Que coisa! As pessoas estão sendo enganadas. Elas estão se enganando a si própria. Irmão, a pior coisa que tem é a pessoa estar sendo enganada por si própria. Elas param à beira da terra prometida. Ora, aqueles filhos de Israel deixaram o Egito com cerca de 2 milhões de pessoas. Que igreja grande, né? Com 2 milhões de pessoas deixaram o Egito.
deixaram a escravidão, todos eles peregrinaram juntos, apanharam juntos, passaram fome juntos, sepultaram seus irmãos juntos, todos juntos sofrendo, amassando barro, fazendo tijolo, mas estavam todos juntos no Egito. De repente aparece um homem do nada, chamado Moisés, e vem e liberta aquele povo da escravidão, porque estava nas Escrituras prometida que Deus enviaria um profeta libertador. Aleluia. Os dias deles amassarem barro estavam contados. Os dias de eles verem seus irmãos apanharem estavam contados. Porque dentre eles mesmo estava um homem chamado Moisés, o profeta libertador. Todos eles peregrinaram juntos. Todos viram os mesmos milagres de Deus. Todos partiram do mesmo maná da mesma água da rocha ferida. Todos seguiram a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Porém, somente 2 alcançaram a terra prometida. Dá um sentimento no coração da gente. Todos partiram, comeram o mesmo maná, comida dos anjos. Todos beberam da mesma água da rocha ferida. E somente dois irmãos. Lá não tinha televisão, lá não tinha internet, lá não tinha WhatsApp, lá não tinha pornografia, lá não tinha tantas coisas imorais que nós temos hoje, lá não tinha Facebook, Instagram, Facebook, onde virou um irmão da mensagem, falou para mim, pastor, as irmãs da mensagem têm feito Facebook desfile de moda. Parece que elas se tornaram a Gisele Bündchen. Você olha, irmão, é uma vergonha. O irmão disse assim, quer que eu mostre para o senhor, pastor? Eu digo, não quero. Irmão, irmãs fazendo desfile de moda nessa desgraça de Facebook. Imagina uma coisa dessa! Cada dia com uma roupa diferente. Cada dia com uma roupa. E pôs assim, e pôs aqui, e pôs assim. Desgraça! Nós vamos ver o que o irmão Brana fala, desgraça! Por isso que o pastor Joaquim gritou, é o monstro do Apocalipse. Desgraça! Desgraça acima de desgraça. Quando uma moça era para se preservar, não só moça, mulheres casadas, com fotos sensuais em Facebook, Instagram, que eu nem sei o que é isso. Lá na peregrinação no deserto não tinha essas coisas, irmão. Lá sabe o que tinha? Tinha sapatinho velho, tinha sandalinha velha, criancinha com sabe aquela coisinha que dá nojo, ranhozinho correndo do nariz, sapatinho, um sapatinho só, mas conforme o pezinho ia crescendo da criança, o sapatinho ia crescendo, conforme as perninhas iam crescendo, a sainha ia também crescendo. Louvado seja Deus por essas coisas, irmão. Lá não tinha médico, lá não tinha doutor, lá não tinha farmacêutico. Lá tinha o doutor Moisés,
tinha coluna de fogo, Graças. tinha nuvem, tinha maná que descia do céu. Lá não tinha Coca-Cola, lá não tinha Pepsi, lá não tinha Guaraná, mas lá tinha água da rocha. Aleluia. E com tudo isto, não é de nós voltarmos para casa hoje, irmão, voltarmos preocupados. Com tudo isto, só 2 pessoas entraram. E nós hoje, filmes pornográficos, cristão assistindo filmes pornográficos. Ah, pastor, pornográfico. Cristão assistindo filmes de terror. Cristão assistindo novela. Arrebatamento. Você sabe de uma coisa, irmãos? Sonho é uma via secundária. Nós cremos em sonho porque sonho é bíblico. Sonho é bíblico. Mas Deus trabalha aqui, ó. Deus está trabalhando hoje através dessa palavra. Mas eu me acordei tão angustiado e eu nem jantei ontem de noite, nem jantei para dizer que é aquele sonho que a gente come com a barriga. Mas eu tive um sonho, irmãos, aqui, ó, irmão Antônio. Eu tive um sonho que o irmão chegou para mim e disse assim: pastor, vamos ter um culto só por mês. Imagina, vamos ter um culto só por mês. Isso me deu uma tristeza na minha alma, meu Deus, é aquilo que o Senhor falou, parece que as pessoas estão esfriando. Eu disse: Deus, eu levantei assim, abri os olhos, eu orei: Senhor, não, 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 não. Clamei ao Senhor, um culto por mês, irmãos. Deus tenha misericórdia, onde que nós era para fazer como os irmãos aqui, todos os dias. Um culto, pastor, vamos ter um culto só por mês. Não, 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 não. Não, nós não vamos ter um culto só por mês. Não, não quero isso, não quero. Eu quero vir à casa de Deus, adorar a Deus, sem tonteria, sem emoção. Se tiver que ter emoção, mas que seja a emoção do Espírito. O que faz? O que está acontecendo, Senhor? Dá-nos um remédio, Senhor. O que está acontecendo, meu Deus? O que está acontecendo conosco, Senhor? Somente 2 alcançaram a terra prometida. Somente 2 eram crentes. Oh, Deus. Só 2 eram crentes. Só 2. Senhor. De 2 milhões, somente 2. Tenha misericórdia de mim, Pai. Oh, meu papai do céu. Meu papai do céu. Tenha misericórdia de mim. Somente 2 eram crentes verdadeiros ou reais. Isto é correto, porque a palavra nos diz que os demais morreram por causa da incredulidade. Morreram por causa da incredulidade, meu Deus. E por causa da incredulidade eles não puderam entrar. Oh, meu Deus, meu Deus. Não puderam entrar. Hebreus 3,19 diz assim: então, desde que isto é assim, e somente 2 entraram, então os demais eram
crente, os demais não eram crentes verdadeiros. O que fez a diferença? 2 ficaram com a palavra. Oh Deus, ajude nós, Senhor. Quando os corações dos 10 espias fraquenejaram em Cades Barneia, Josué e Caleb não vacilaram, porque criam na palavra e disseram: somos mais do que capazes para tomar a terra. Você é capaz, irmão. Você tem que crer que você é capaz. Somos mais do que capazes para tomar a terra. Eles sabiam que podiam, porque Deus tinha dito: tenho-vos dado a terra. Apesar de todos aqueles israelitas terem visto o poder e a bondade e a liberdade de Deus, eles não entraram no repouso, que é o tipo do Espírito Santo. Portanto, você pode ver agora, mesmo que muitos poucos crerão até o ponto de receberem o Espírito Santo. Imagina, meus irmãos, muitos poucos crerão até o ponto de receberem o Espírito Santo. Oh Jesus. Vou ler essas duas mensagens para nós encerrar, porque não dá para seguir mais adiante. A rainha Elizabeth, ide dizer aos meus discípulos, parágrafo 28. A rainha Elizabeth da Inglaterra disse: se eu pudesse. Meu Deus, não vamos chegar nessa condição, meus irmãos. Se eu pudesse apenas ter, eu daria meu reino, um reino, irmãos, um reino. Eu daria meu reino se eu tivesse mais 5 minutos de vida, para que eu pudesse me arrepender e acertar meu coração com Deus. Irmãos, ela daria o reino por 5 minutos de vida, para se arrepender e acertar o coração dela com Deus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. A invasão dos Estados Unidos. 82, o irmão Brana disse assim: eu penso hoje que o que nós necessitamos são mais ministros antiquados, chamados por Deus, rudes, talvez sem nenhuma instrução, mas que tragam as pessoas até o altar e ali agonizem, não com uma alegria e rindo, estourando chiclete e colocando seus nomes deles num papel, porém, irmão, um antigo clamor de morte, até que homens e mulheres se arrependam completamente de seus pecados e se aproxime de Deus. Amém? Amém. Eu lhe digo, nós temos. Levante suas mãos os que desejam aceitar a Cristo, tudo assim. Isso está bem, irmão, porém isto não impele o pecado. Você tem que se arrepender primeiro e corrigir-se, se ajoelhar ali e verdadeiramente clamar. Eu posso me lembrar dos tempos quando as pessoas antiquadas andavam pelos corredores, para cima e para baixo, nas estradas, clamando e falando com seus vizinhos. Isso eram os cristãos daqueles dias, falando as coisas do Senhor. E hoje nós colocamos nosso nome no livro da igreja e saímos e ficamos em casa e nunca dizemos uma palavra sobre isto, despreocupados,
Quanto que nós simplesmente pertencemos à igreja está bem. Parágrafo 85 da invasão dos Estados Unidos. Eu estou seguro que nós estamos errados, diz o profeta. Eu estou seguro que nós estamos errados nesse ponto. Pessoas, examine-se vocês mesmos, pois isso não terá valor nos juízos. Não, Senhor, não terá nenhum valor no dia do juízo. Nada menos aquele que me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e morra. Morra diariamente. Permaneça morto ali na cruz. Isto é correto. Agonia. O caminho eu tomarei. O caminho você canta com os poucos desprezados do Senhor. Eu penso hoje, que tempo em que estamos vivendo? Isso, evangelismo, coloco isso com enormes luzes brilhantes. E tento, quando você vê aquele evangelista, vê a cidade, você se pergunta, em meus encontros tem sido culpado do mesmo. Isso é correto. Eu me pergunto, quem vem à cidade? Algumas vezes, o evangelista ou Jesus? Quem vem? Quem vem à cidade? O evangelista ou Jesus? Nós cremos que é Jesus que vem. Grande e eterno Deus, meu Pai, eu estou aqui, Senhor, com um cartão, Pai, de visita, aonde o irmão Natalino pediu, pastor, ore por mim, pastor, ore que Deus abra as portas, Pai. Senhor, que o Senhor possa tocar no coração desse homem, Deus, dessa família, trazendo arrependimento para crer no Senhor Jesus. Abra as portas do emprego, mas antes do Senhor abrir qualquer porta, Pai, abra a porta da salvação para ele, para que ele encontre o reino de Deus, para que ele passe por essa porta e permaneça lá dentro. No nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado pela mensagem que o Senhor tem nos dado hoje. Nós entregamos este pedido de oração no teu santo e eterno nome. Pai eterno, que o Senhor que o Senhor nos dê força, Pai, para nós, para que o Senhor possa aumentar a nossa fé, para que nós possamos levar as coisas de Deus mais a sério, para que nós possamos ter um arrependimento mais profundo, que nós possamos nos aprofundar nesse arrependimento, que nós possamos continuar, Senhor. Se for somente 2, Pai, eu quero ser um desses 2, Pai. Oh Deus, eu gostaria. Mas, Senhor, eu quero crer de todo o meu coração que nós viemos neste humilde lugar, não para ouvir um pastor iletrado, ignorante, mas nós viemos nesse humilde lugar, separando a incredulidade da nossa mente, e vai nos aproximando mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos esse culto, essa escola. No nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.